pessoas, a igreja é aquele lugar físico, é aquele nome. Então, a pessoa, quando ela fala assim, eu vou para a igreja, ela não pensa na reunião daquele povo adorando a Deus. Ela pensa no lugar físico. A mente dela vai para isso. E eu quero falar um pouco disso daqui a pouco. Vou voltar a esse assunto. Então, aqui, e é por isso que quantidade faz tanta falta. Porque quando você está com esse pensamento, e você chega em determinada igreja, aí, se ela tem 100 cadeiras e tiver 50 pessoas, você vai dizer que a igreja estava mais ou menos cheia. E a sua visão é que a igreja não estava cheia. Mas se você tiver 50 cadeiras na igreja e 50 pessoas, você vai sair dizendo assim, cara, mas que culto! A igreja estava bombando. Mas não tinha os mesmos 50? Mas como você olha igreja como espaço, você julga se a igreja está cheia ou não pela quantidade de pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero que você que já está me ouvindo aqui, tire isso da cabeça. Isso é humano. Isso foi criado pela nossa cultura. Igreja não é isso. Então, eu aqui estou conseguindo ver 4 câmeras, que é assim que ocorre no celular. No celular você não consegue ver todo mundo. Talvez se eu tivesse num computador eu conseguiria, mas no celular eu vejo 4. Vamos supor que tivesse uma pessoa só em cada quadradinho desse. Nós temos mais. E nós nos propôssemos a cultuar a Deus. Queridos, pela definição do Senhor Jesus, nós estaríamos cultuando como igreja. Porque qual é a definição desse culto e dessa busca de Deus? Aonde estiverem quantos? 2 ou 3. Você percebe que não é a quantidade que Deus está buscando? Isso não significa que nós não queremos muita gente, nós queremos. O ID de Jesus é para alcançar muitas pessoas. Mas como reunião diante de Deus, Deus não fica contando quantas pessoas estão lá. Ele está, na realidade, vendo quem está buscando e cultuando. Porque eu posso ter 50 pessoas e o culto está sendo praticado por 3 ou 4. Então, nessa noite, nós vamos cultuar. Não por causa de quantidade, nem porque temos um lugar físico, não é porque temos um nome, temos um CNPJ, nada, esquece isso. Cultue porque você juntou com outros resgatados do Senhor Jesus e Ele está conosco. E a grandiosidade disso, isso é fantástico. Eu estou aqui com Moisés perto de mim, estou vendo o Wander e o Daniel estão juntos. Nós, lá em Águas Limpas, nós temos 5, né? Estão olhando. Nós temos a pastora Vera com o Lucas, que eu estou me lembrando. Não sei se Thalita está com Julinha aí. Se ela tiver, ela também está de 2. Beleza, mas vai ter gente que vai estar só com 1. A pergunta é, este 1, no caso da Graucia, está ali dentro da casa da mãe dela, mas ela está ali como uma pessoa dentro desse conjunto que nós temos aqui. A grandiosidade é que eu não preciso de você fisicamente perto de mim. Isso é além do que eu posso explicar para você. Porque nesse mundo espiritual que nós estamos entrando agora de culto, é fantástico, é lindo, é tremendo. O Espírito Santo que está em mim, olha que coisa fantástica, é o mesmo Espírito Santo que está em você. Oh, aleluia! Se você puder glorificar, glorifica aí, porque é o mesmo. E é nessa grandiosidade
que ele pega pessoas tão distantes, junta essas pessoas e eleva diante de Deus. Nós vamos cultuar o nome do Senhor. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a elevar a sua mente cativa na presença do Senhor e começar a falar com Ele, começar a batalhar a tua própria guerra que você começou, porque quando estamos em oração, estamos em guerra, e haverá coisas que vão tentar tirar o seu foco deste culto. Mas, em nome de Jesus, nós entramos agora contra toda força maligna que está impedindo irmãos de entrar no culto. Contra toda força maligna que está tirando o foco das pessoas que estão aqui dentro desse grupo de louvor, adoração, busca, culto. Em nome de Jesus, todo o poder das trevas, toda força que foi juntada para nos oprimir e nos impedir. Em nome de Jesus, caia a tua força. Seja desfeita agora a tua força. Você se enfraqueça. Se enfraqueça. Ó Pai, que os teus anjos que estão conosco, porque é a promessa do Senhor que o teu anjo acampa-se, fica, permanece do nosso lado. Senhor, esteja agora com cada um de nós. Senhor Deus, e se necessário for, envia mais anjos. Batalha as nossas guerras que nós não podemos ver nesse momento, porque está no nível espiritual. Quebra todo laço que foi preparado. Tira, Senhor, do coração raivas, ira, rancor, ódio. Tira do coração divisão. Tira do coração tudo que pode impedir a tua obra nessa noite. Senhor, manifesta o teu poder no nosso meio, curando todas as enfermidades, tanto físicas como psicológicas. Concede-nos sabedoria, e essa noite nós consigamos ganhar uma porção de sabedoria diferenciada, para podermos glorificar o teu nome. Senhor, se conosco. Em nome de Jesus, eu repreendo toda seta maligna e eu coloco a minha fé e a minha confiança no Senhor Jesus Cristo, com sangue derramado, que é preço muito maior do que qualquer outro preço pago. Então, em nome de Jesus, sejamos cobertos agora com fogo do Senhor. Sejamos cobertos agora e que o nosso culto, que sai de um coração desejoso de adorar e de buscar a presença do Senhor, chegue cheiro suave diante do Altíssimo. Senhor, nos perdoa os pecados, somos humanos, erramos, nos muda. Eu não quero apenas pedir, perdoa o que eu fiz no passado. Eu estou pedindo por isso, ó Pai, mas eu quero pedir, me ajuda a viver diferente do que eu estou vivendo. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Grau, seu pastor Hélio já está conosco, conseguiu? Ainda não, pastor, ele está tendo dificuldade para poder entrar, passando as instruções aqui para ele. Amém. Então, nós vamos dar continuidade. A pastora Vera conseguiu voltar. Conseguiu sim, a pastora Vera. Nós vamos começar, Jefferson. Você preparou um hino para cantarmos juntos. Então, você pode liberar o seu microfone e nos conduza nesse hino em nome de Jesus. Só desbloquear seu microfone, Jefferson. Ouvindo, né? Tá muito alto, tem alguma coisa estrondante quando você fala.
melhor? Tá muito ruim, Jefferson, seu áudio. Ele tá estrondante. Eu não consegui conectar pelo computador, tô no celular, acho que não tá bom o áudio. E é só abaixar um pouquinho o volume do celular para não. É porque quando você fala dá a impressão que você tá gritando. Só pra gente conseguir te ouvir melhor. Tá no mínimo. Tá no Agora mínimo. sim. Tá no mínimo? Agora ficou bom pra te ouvir. Pastor Wellington acabou de entrar, tá, pastora? Ok. Vamos ouvir o Jefferson, depois a gente já passa para o pastor Wellington, em nome de Jesus. Jefferson, nos conduz aí num hino em nome do Senhor. Amém. Tá bom o áudio? Tá, beleza. Eu preparei aquele cântico sobre as águas do Trazendo a Arca. E o sol se florear, noite chegar, tu és quem me guia. A tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Amém. Então, vamos passar agora para o pastor Wellington, ele vai ter um momento agora nesse inicial, e depois nós vamos trazer a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Wellington, pode liberar o seu microfone e trazer a palavra, essa palavra inicial, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, queridos, está aberto o som? Tá, né? Estão me ouvindo? Olha, hoje vou inaugurar o violão. Queridos, vamos cantar uma canção? Eu sei que nós estamos num tempo, como eu falei o sábado anterior, nós estamos passando por um tempo de muitas lutas, dificuldades, de saudades, de desafios, não é?
E eu queria cantar uma canção que ela fala sobre que a gente, no meio à tribulação, no meio à dificuldade, no meio à angústia, em qualquer situação, a gente não pode ter dúvida. Nós precisamos continuar confiando no Senhor, independente das situações. E essa canção, eu queria que nós cantássemos juntos, né? Se vocês quiserem cantar por aí, cantem comigo, tá bom? Vamos lá, faz tempo que eu não pego no violão, vamos tentar hoje. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as mãos poderás andar. Todos, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu é bom, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, todo mundo. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que ele faz, pois com seguro será. Queridos, estamos seguros no Senhor. Ele é o nosso, quer seja em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós precisamos continuar acreditando. Ele é o nosso porto seguro. Pode vir as ondas, tempestade, seja qual for circunstância ou situação, o Senhor é o nosso porto seguro, independente da situação. Amém? Podemos acreditar nisso. A palavra de Deus em Salmo 23 fala: nada me faltará, não vai me faltar segurança, não vai me faltar alegria, não vai me faltar paz. Eu terei uma satisfação sempre completa, porque o Senhor vai estar comigo todo o tempo. Não vai me faltar orientação, porque Ele me guia em todo o tempo. Não vai me faltar restauração, porque Ele refrigera a minha alma.
Não vai me faltar instrução, porque ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Não vai me faltar coragem diante de qualquer, seja qual for o período, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. A presença, porque ele disse, eu estarei contigo todo o tempo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. E não vai me faltar conforto na hora da tristeza, porque a tua vara e o teu cajado me consola, diz a palavra. Guarde isso nos nossos corações, querido. É um tempo de dificuldade? É um tempo, mas é um tempo que eu vou crescer, que nós podemos crescer no Senhor e ver, experimentar a grandeza do seu amor, a grandeza do seu poder, a grandeza das suas bênçãos. E é porque ele vive, nós... Toda igreja. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Todos, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Glória a Deus! É porque o Senhor está vivo que eu posso acreditar no amanhã. Independente das situações e da incerteza que nós temos, dessas incertezas que temos, eu posso crer no amanhã, independente da situação e do que há de vir. Eu posso acreditar que o Senhor não vai me deixar sozinho, que Ele vai estar conosco, comigo, em qualquer situação, seja ela qual for. Acredita, igreja! Aleluia, pastora Márcia! Graças a Deus, é porque ele vive mesmo. Aleluia! Queridos, nós vamos trazer a palavra agora, mas a gente queria ter um momento de oração, né? Eu queria chamar você a orarmos rapidamente, nós já oramos, nos colocamos na presença do Senhor, mas eu queria te convidar a fazer uma oração muito específica, pedindo ao Espírito Santo que fale a você de maneira pessoal. O que é falar de maneira pessoal? A palavra é geral, mas quando algo vem na minha vida, pessoalmente, altera o meu caminho.
Então, nós vamos fazer essa oração muito rapidamente, mas eu convido você a pedir ao Senhor que fale com você. Queridos, a palavra que altera a vida é a palavra que vem direto do coração de Deus para nós. Alguém que pega o texto bíblico e o repete, pode ser muito bom orador e não acontecer nada. E alguém que tem muita dificuldade e o Espírito Santo usa e muda a vida de alguém. Então, peça a Deus para falar com você, quem sabe você está precisando de uma palavra muito específica e que o Senhor possa fazer isso nessa noite. Amém? Pai, que o Senhor possa falar comigo. Quando eu estiver falando, Senhor, que o Senhor ministre ao meu coração, ao coração do Moisés, ao coração de cada irmão que está aqui. De maneira pessoal, só tu, ó Espírito Santo do Deus Altíssimo, tem essa condição, porque o Senhor nos conhece no profundo. O Senhor sabe o que eu preciso. Ó Espírito Santo, tu sabes o que o meu irmão precisa. Então, trata das nossas necessidades nessa noite de maneira diferenciada e que ela seja causa de mudança de comportamento e de vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tem a Bíblia aí, eu te aconselho sempre nessas reuniões ter a Bíblia, ou né, se você tiver o smartphone, abre em Marcos, capítulo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Amém? Esperar um minutinho para você achar aí, é importante você acompanhar. Querido, sempre acompanhe o texto bíblico, porque você não sabe se o que está sendo lido é... Quando você olha o texto bíblico, a diferença entre ter uma Bíblia física é que ela, normalmente, ela sendo nossa, a gente pode... Eu mesmo gosto de anotar nas beiradas, você tem o seu modo de marcar, e muitas vezes no smartphone não é assim. Você só lê, mas não marca nada. E eu tenho tido muitas experiências voltando à Bíblia, voltando ao texto. Os irmãos estão me ouvindo legal? Vocês estão ouvindo? Beleza. E eu vou ler aqui, e esse texto é Jesus falando, inclusive quando ele foi escrito nessa Bíblia, eles deram um título que não é do original, mas eles dividiram assim, e o texto é A Destruição de Jerusalém. Vamos ler juntos? Ok? Podemos ler? E saindo ele do templo, disse-lhes, um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu vou ler novamente esses 2 versículos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu tenho buscado entender o que tem acontecido nos nossos dias, e eu imagino que você também. Se você for, né, a maioria de nós está indo para as redes. Esses dias tive a oportunidade de ver 2 homens que eu considero serem pessoas que, de fato, servem ao Senhor. E os 2 falavam, interessantemente, do mesmo texto. Falava da mulher que foi perseguida pelo dragão e que teve o seu filho foi arrebatado no céu. Os 2 definiam a mulher de maneira diferente.
Um defendia que a mulher é Israel. E o outro defendia que a mulher é a igreja. Mas se você for conversar com um católico, apostólico romano, ou mesmo ortodoxo, ele vai dizer que a mulher é Maria. Perceba bem, eu estou dizendo de dois homens que eu estou dando testemunho que eles são homens de Deus e eles não concordam com um ponto. O ponto, quem é a mulher? Outras coisas também não há concordância total. Cito uma, que nesse tempo é bom da gente conversar, a gente ainda vai ter oportunidade, eu vou ter oportunidade de conversar com você, não aqui. Eu quero realmente gravar sobre isso. Que é quando ou melhor, aonde estará a igreja quando o anticristo se manifestar. Então, você tem linhas de pensamento diferentes. Para alguns, ele se manifestará logo após o arrebatamento. Para outros, a igreja participa de toda a tribulação e é arrebatada depois. Para outros, o arrebatamento, na realidade, ocorre nos 3 anos e meio depois, 7 anos, 3 anos e meio, no meio da tribulação, a igreja vai. Você vai encontrar teólogos e homens de Deus que pregam isso e que têm testemunho de serem homens de Deus, mas não concordam. Mas, queridos, há uma coisa nesse ponto que a maioria concorda. E essa maioria concorda que a igreja participa e está no começo das dores. Então, quando começam as dores, quando começa, ou seja, o caminho para a grande tribulação está começando, a igreja está lá. E há uma pergunta que todo mundo faz hoje. Nós estamos no caminho das dores? Nós estamos no início das dores? A minha opinião é sim. Pode ser a ponta do iceberg, mas nós estamos vivendo ela. E aí começa, nesse momento, uma coisa muito séria. Porque é uma coisa séria o que eu vou dizer aqui. E perceba, e eu quero tratar isso com muitíssimo cuidado. Se eu perguntar a cada um de vocês, e for me perguntado, você tem certeza da sua salvação? Em média, e quase sempre, a resposta vai ser sim. Bem, se eu tenho certeza que fui resgatada por Cristo, e, portanto, seja pela morte ou seja pela vinda, eu encontrarei. A lógica é que eu não posso ter medo. É por isso que Paulo, ele chega um momento que ele diz assim, que era tão melhor sair dessa terra e encontrar Jesus, era muito melhor do que ficar aqui. Mas ele preferia, nesse momento, ficar aqui, porque a igreja precisava da presença dele. Então, em algum momento, seja pela volta de Cristo, ou seja, pela nossa morte física, nós vamos encontrar o Senhor. Então, o estar no início das dores não poderia nos provocar medo. É bem o que eu estou falando. Não pode nos provocar medo. E por que não pode? Porque nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo ou o nosso encontro com Ele através da nossa morte. Mas algumas vezes, e não é poucas, nossos olhos não estão no futuro. Os nossos olhos estão nessa terra.
Nós não estamos pensando na Nova Jerusalém, nós não estamos pensando no que nos é oferecido nessa vida em Cristo, mas nós estamos olhando ao nosso redor aquilo que os nossos olhos conseguem captar, o que a nossa mão consegue captar. E nós começamos a ver a grandiosidade deste mundo. Quando você entra num avião, eu não sei se os irmãos que talvez alguns nem pensaram nisso, mas quando você entra no avião, você vê a grandiosidade que é essa terra. Eu tenho uma preferência. A minha preferência é sempre pela janela. Porque tem uma coisa que eu gosto de olhar, é o tapete verde que se coloca no fundo e você vê os verdes alternando e com marrom e alguma coisa assim. É grande este mundo. E algumas vezes você está olhando também para a grandiosidade da riqueza dessa terra. E quer um pouco dessa riqueza e quer um pouco disso. E aí você começa a olhar e a dizer... Nossa, rede está caindo. Opa, isso. E aí você começa a olhar e a dizer o que pode acontecer para destruir tanta coisa grande e firme que há nessa terra. Irmãos, perceba, eu quero que você tenha comigo esse olhar. Se alguém tivesse vindo em janeiro de 2019 e descrito como seria o início de 2020 e nos contasse que em cidades poderosas do mundo estariam vazias. Eu não sei se você concorda comigo. Se você concorda, depois me dá um okzinho aí com a mão assim. Você ficaria em dúvida dessa profecia? Sim ou não? Se você ficaria, faz assim. Muita gente ficaria em dúvida, por quê? Quem imaginaria uma Roma vazia? Quem imaginaria uma São Paulo, Avenida Paulista? E quem já foi lá sabe do que eu estou falando. No domingo, é uma multidão naquele lugar, incontável. Quem imaginaria aparecer na televisão uma Avenida Paulista vazia? E o que fez isso acontecer? Um vírus. Um vírus que mata deslavadamente? Não. Ele mata e mata muito. Mas o vírus da gripe espanhola, e que alguns entendem que é o próximo vírus que nós teremos que topar de frente com ele, matava muito mais. 1912, se a memória não falha, esse vírus matou mais de 1 milhão de pessoas. Tudo bem, não tinha respiradores, não tinha isso, não tinha aquilo, mas todos dizem que esse vírus, o da gripe espanhola, ele tem um poder terrível. O que nós estamos lutando hoje, ele se alastra mais rápido, mas mata menos. Mas mata e mata muito. O outro matou, arrasou um tempo. Ele fez as grandes cidades parar. Perceba o texto de Jesus.
Veja se também naquele tempo as pessoas olhando a grandiosidade do que tinha em Jerusalém diziam: ó, que coisa, que poder, que questão incrível. Vamos de novo ao texto? Olha comigo o texto aí de novo. Um dos discípulos diz: mestre, olha que pedras, que edifícios. Ele está dizendo: olha a grandiosidade disso. E vem Jesus com a palavra que eu tenho por mim, e quem ouviu perto falou: estou achando difícil essa profecia de cumprir. Olha o que era o profeta, Jesus aqui sendo profeta diz. Estão vendo esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não se derrubará. Agora imagina aquele povo olhando tudo aquilo e dizendo: peraí, não está certo. Não tem poder para derrubar essas pedras. Teve poder para derrubar. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Sem alarme. Sem alarme eu quero dizer para você nesta noite. Se você não for chamado pela morte para encontrar com o Senhor Jesus, você está no começo das dores e vai ter que ver coisas que você não espera ver. E vai ter que ver, conviver e guardar a sua fé. Esse detalhe é que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Antes, bem no início, tinha irmãos que não estavam aqui, eu falava de como nós da Atos fomos preparados para esse momento. Porque nós não temos, na nossa visão, um espaço nesse momento que nós chamamos de igreja. Nós tínhamos um lugar de reunião. Mas quando eu falo igreja como espaço, você não tem essa memória. Mas tem muita gente hoje sofrendo e sofrendo muito. Porque quando ela pensa no negócio chamado igreja, ela pensa no edifício, ela pensa no louvor lá na frente, ela pensa nos pastores, é isso que é igreja para ela. É tanto que tem irmãos evitando participar de reuniões como nossa, porque ele não consegue captar que ele está num culto que ele não esteja presente, pegando, sentindo. Ele não consegue, porque a mente dele depende de um lugar. Depende de estar junto. E eu estou me lembrando de um livro que li na minha adolescência, na época da perseguição muito séria na China, ainda há muita perseguição lá, mas numa época de perseguição muito, muito grande, um dos irmãos que foi socorrido depois de, 10 anos na cadeia, e alguém perguntou como o senhor conseguiu permanecer na fé. Essa parte do livro eu não consigo esquecer, porque a resposta dele é muito chocante para quem precisa ter a Bíblia inteira com o tempo todo, precisa ter o pastor com ele, precisa ter os irmãos com ele. Ele disse que quando entrou na cela, ele escreveu com o que ele tinha lá. E, apesar de já estar apanhando, já estar sofrendo, ele conseguiu escrever isso. O Senhor é o meu pastor. E 10 anos ele chegava na cela e lia: o Senhor é o meu pastor. Ele foi afetado psicologicamente. Ele só não morreu porque Deus não permitiu, mas ele chegava e lia: o Senhor é o meu pastor. Será que eu me perguntava isso na adolescência, será que eu sobreviveria na fé lendo apenas o Senhor é o meu pastor? Pergunte para você se você conseguiria. Será que você conseguiria sobreviver na fé
sem ter alguém colocando a mão na sua cabeça e orando por você, sem ter alguém para falar pelo telefone do celular e dizendo no smartphone, ora por mim, porque eu não estou aguentando. Aquele homem teve que sobreviver à fé dele só, preste bem atenção, só fisicamente e com uma única frase. O Senhor é meu pastor. Irmão, se eu e você não nos prepararmos enquanto temos tempo, porque preste atenção, a Bíblia se cumpre. A Bíblia se cumpre. E ela vai se cumprir. Quer você que está me ouvindo aí acreditar nisso ou não. Vai chegar um momento, não que a igreja cristã vai desaparecer, mas que um remanescente verdadeiro, e independente de ser hétero ou homo, vai ser obrigado a defender a sua fé em Cristo num padrão que o mundo não vai aceitar. E é nesse momento que você perde a sua família. É nesse momento que você perde o seu companheiro ou a sua companheira. É nesse momento que você perde o seu emprego. É nesse momento que você perde tudo que você pode se segurar. A pergunta é, se isso acontece, você, eu, permanecemos? Ou nos adaptamos porque não podemos sobreviver sem aquilo? Hoje você está aqui nessa reunião online. Você está nessa reunião online. Mas quantos não estão? Não é porque não podem estar. Não é porque não tem estrutura, não tem um smartphone. Ele não está porque ele não consegue adaptar que isso é um culto. Agora, eu te pergunto, se a pessoa não consegue visualizar que ele é do Senhor e que ele se junta, irmãos, mesmo não estando junto, o que ocorrerá quando isso apertar mais? Irmãos, nós temos que acordar. Nós tivemos 40 dias, alguns fizeram totalmente os 40 dias, outros uma meia boca, outros começaram e desistiram. Eu não estou aqui para ver como é que você fez, mas para você que pelo menos entrou esses 40 dias e a nossa busca era por intimidade. E intimidade com o Senhor nos leva a poder suportar coisas sem a presença do outro. Você deve ter tido experiências incríveis que não teve no conjunto, teve na solidão com o Senhor Jesus. Coisas até que você não quer repartir, porque eram tão suas. Eu estou tendo isso. E o Senhor aproveitou esse tempo para moer os meus ossos e me levar em uma posição diferente. Eu perguntava ao Senhor sobre determinada situação que foi me trago já há uns 2 anos, e eu dizia, Senhor, quando vai acontecer isso comigo? E eu percebo que o Senhor me empurra para aquilo, mas eu não vou sendo empurrada assim, dizendo, vai lá, Massinha, vai lá, Massinha. Não é assim não que está acontecendo. Sabe como é que está acontecendo? Vai lá, Márcia. Anda. Corre. Opa, caiu, levanta. Está doendo? Tu está preparada, mulher? Não está sendo fácil. Mas cada vez que eu venço uma guerra, eu dou graças a Deus. E pouco antes, irmãos, pouco antes disso começar, o Senhor usou a avó paterna dos meus filhos. Eu estava na casa da minha mãe, ela é esposa de um presbítero, que é o avô dos meus filhos, e eles tinham de levar a ceia para os meus pais. E na saída, eu estou conversando com ela, a gente consegue conversar, eu sei que ela tem preconceito, mas a gente consegue conversar. E eu falava de algo e pedia a oração dela, que é sobre as minhas netas. E, de repente, ela me fala algo e ela diz, mas o senhor está dizendo, eu não posso te falar tudo, que você é fraca. Eu levei um choque. Espera aí, eu não posso ouvir tudo que eu sou fraca? A minha primeira reação foi, que isso? Tá com preconceito comigo. Depois eu fui percebendo o que é que o Senhor disse a ela.
Irmão, se você está se achando forte, eu tenho uma notícia para você. Tu é fraco. Porque só é forte naquilo que você já viveu. Naquilo que você tem que viver, tu é fraco ainda. Você não tem nem experiência. Você não viveu, você não sofreu. Você não teve esse desafio. Você não teve esse desafio. Meus queridos, Jesus diz aqui o texto em Marcos 13. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E esse eu posso trazer num sentido de profecia para você. Este mundo não vai ficar pedra sobre pedra. E se os seus fundamentos estão baseados nesse emprego que você tem, se os seus fundamentos estão baseados nessa amizade que você tem, nisso tudo que você pode estar segurando, a pergunta é se uma dessas pedras fosse tirada por algo que você tem. O Senhor pode continuar contando com você como servo, serva do Senhor. Então, nessa noite, a palavra do Senhor para nós é a seguinte: quando disserem paz, 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 perceba? Tudo está ótimo, tudo está sensacional. Cuidado. É aqui que vem o problema. Aqui está a situação. O Senhor nos permitiu passar por essa primeira situação e Ele vai permitir. E alguém diz, vamos levantar um clamor. E eu comecei a ter problema com isso, porque se é uma ação que já está profetizada, que é uma ação de dores, eu vou diante de Deus e digo, Senhor, tira. Meus irmãos, pode orar de descascar joelho. Aquilo que está profetizado vai acontecer. Você querendo, eu querendo ou não. Agora, podemos orar pelos nossos, podemos orar por aqueles que nos procuram, podemos até clamar que a mão não seja tão pesada, podemos. Mas aquilo que vai acontecer, vai acontecer. E é por isso que tantas vezes no texto bíblico há uma pequena palavra, ou melhor, duas palavras, que eu quero encerrar esse momento com ela. E ela diz, não temas. Perceba que quando diz não temas, não é não temas, eu vou tirar tudo, vai voltar, você não vai ter nenhum problema, espera aí que as coisas vão se resolver assim da noite para o dia. Não é isso, não. Não temas se você tiver que ser jogado na fornalha, eu falei isso na outra semana, o pastor Hélio falou na semana passada, você vai entrar, mas o Senhor entra contigo. Se for lá na cova dos leões, você entra, mas o Senhor entra contigo. Se for pegando uma víbora, sem perceber nos galhos, o Senhor é contigo. Se for bebendo veneno, mas você não sabe, tu não morre. Assim diz o Senhor para nós, irmão. Sem dúvida nenhuma, não ficará pedra sobre pedra. Mas ele também diz, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Você está entendendo o que está dizendo? Não amargure o teu coração. E quando essa amargura vir, entrega. Aí você vai ouvir, não é Jesus dizendo, mas alguém que teve muita experiência dizendo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Percebe? Percebe que é caminho, e é uma música antiga que muita gente não gostava. O caminho é longo e mau. Os nossos pés, queridos, estão ainda longe, Canaã.
Os pés podem estar feridos, mas tem uma promessa. E a promessa do Senhor fica na água. E aqueles que permanecem firmes na fé, Josué e Caleb, vão chegar lá e vão tomar posse. Aqueles que ficam com medo, desistem em volta. E agora é hora de você entender o que Josué falou. Escolha hoje a quem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E se houver medo, lança sobre o Senhor o seu medo. Se houver temor, lança o temor. Se você está com autoconfiança que você percebe que é perigosa, lança essa autoconfiança diante do Senhor. Reconheça que, em verdade, não é quando você se sente forte que você é forte, mas é quando você percebe a tua fraqueza, confia no Senhor e tu é forte. Senhor, eu sei que as pedras não ficarão em pé o tempo todo. E que eu, se estiver nessa terra, se o Senhor não tiver me recolhido ainda tenho que passar muitas situações. E algumas, Senhor, podem me levar a ter que tomar uma decisão. A minha decisão seja sempre servir ao Senhor, como foi de Josué. Senhor, nós queremos te servir. E eu quero fazer um clamor agora, repetindo, Senhor, a oração, pedido de Moisés. Se o Senhor não for conosco, não nos faça ir em lugar nenhum. Só nos faça isso se o Senhor for conosco. Porque mais do que recebermos a vitória, é a tua presença que nós queremos. Vá conosco. Senhor, olha para nós. Olha, porque somos fracos ainda. Mas o Senhor está nos levando a uma fortaleza. Então, Senhor, nos ajuda, nos socorre. Socorre meu irmão que está desesperado. Socorre minha irmã que está desesperada. Abre os olhos para quem está cego. E, Senhor Deus, nos leva para a nova Canaã. Aquele dia vai chegar. E nós vamos encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aleluia. Queridos, eu sei que já temos aí 9, 8, mas eu queria pedir que você não saísse ainda. Eu pedi à pastora Vera que nós cantássemos aquele hino que ela mandou no grupo. Eu não sei se ela está preparada aí. Graucia, se ela tiver, põe ela aí para a gente. Porque o nosso caminho... Pastora Vera está me ouvindo? A pastora Vera não está online. Tem um Lucas Rodrigues da Silva Leite. Eu não sei se é ele. É ele mesmo. Eu estou no computador dele. Ótimo. Porque o meu computador estava ruim. Amém? Paz do Senhor. Amém. Oi. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Os irmãos podem acompanhar, que receberam o hino, para a gente poder entoar, né? Louvando ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.